O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 431 e 432. 431, Tomé prepara o encontro de Jesus com os camponeses de Jocanã. E 432, ele já está com os camponeses de Jocanã, perto de Séforis. O primeiro é 6 de maio de 1946. Continuaram andando em silêncio por algum tempo depois do incidente com o Jocanã. Mas, chegados a uma encruzilhada entre os campos, Tiago de Zebedeu disse: Eis daqui se vai para Miqueias, mas iremos ainda? Certamente aquele homem nos espera nos seus domínios para maltratar-nos e impedir-nos de falar aos camponeses também. Tiago tem razão, não devemos ir. Aconselha Iscariotes. Mas eles me esperam, mandei dizer que vou lá. O seu coração está em festa, sou o amigo que vem para consolá-los. Vamos lá uma outra vez, eles se conformarão, diz com um sacudir de ombros Judas. Tu não te confortas tão facilmente quando te é tirada uma coisa que esperas. As minhas são coisas sérias, as suas... As minhas são coisas sérias, as suas... Uau! Horror! Olha só, prestem atenção. Foi assim. Eles me esperam, Jesus disse. Mandei dizer que vou lá, o seu coração está em festa, sou amigo que vem para consolá-los. Aí Judas faz pouco de Jesus. Vamos lá uma outra vez, eles se conformarão, diz com um sacudir de ombros Judas, fazendo um pouco de Jesus. A preocupação de Jesus com os camponeses pobrezinhos de Jocanã. Aí Jesus fala: Tu não te conformas tão facilmente quando você tem um compromisso e te é tirada uma coisa que esperas, né? Jesus diz. As minhas são coisas sérias, as suas reticências. Olha. E que há de mais sério, de maior do que a formação, do que o apoio a um coração? Eles são corações que tudo está procurando afastar da paz, da esperança. E eles não têm mais do que uma esperança, a da vida futura. E não têm senão um meio para irem ao que esperam, no meu auxílio. Não, eu irei a eles, e ainda que seja recebido a pedradas. Nossa, Jesus é herói. Aí o outro: não, irmão, dizem juntos Zelotes e Tiago de Alfeu. Só serviria para serem castigados também eles, aqueles pobres servos camponeses. Tu não ouviste? Mas Jocanã disse assim: Até agora eu tenho suportado, mas agora não suportarei mais. Ai daquele servo que for a ele e o acolher. É um réprobo e é um demônio. Não quero corrupções em minha casa. Ele disse isso. A um companheiro ele disse ainda mais: À custa de matá-los, eu os curarei do seu encantamento por esse maldito. Então ele ameaçou matá-los, mestre. Jesus inclina a cabeça pensando e sofrendo. É visível o seu sofrimento. Os outros se compadecem dele. Mas que fazer? E é a serenidade habitual de Tomé que resolve a situação. Vamos fazer assim, paremos aqui até o pôr do sol, para não violarmos o sábado. Nesse interim, um de nós dá uma escapadela até as casas e diz alta noite, todos perto da fonte, nos arredores de Séforis, e nós, depois do pôr do sol, iremos para lá, e lá os esperaremos nos pequenos bosques da base do monte, sobre o qual está Séforis. Então o mestre fala àqueles pobrezinhos e os consola, e às primeiras luzes eles voltam para suas casas, e nós atravessamos a colina e vamos para Nazaré. Tomé tem razão, bravo Tomé, dizem muitos. Mas Filipe observa: E quem é que vai avisar? Lá somos todos conhecidos e nos podem ver. Com quem poderia ir? Judas de Simão, ele conhece bem os fariseus. Diz inocentemente André: Que queres insinuar? Agride-o Judas. Eu? Nada. Digo que tu os conheces, porque é verdade, porque estiveste muito tempo no templo e tens boas amizades. E tu sempre te gabas disso. E a um amigo eles não te farão mal, diz o manso André. Não penses nisso, sabe? Nenhum de nós pensa assim, se estivermos ainda protegidos pela Cláudia, talvez, mas agora não, porque agora, em conclusão, ela se desincumbiu, não é verdade, mestre? Cláudia continua a admirar o sábio.
Nunca fez outra coisa e nada mais do que isso. Dessa admiração, talvez ela passará a fé no verdadeiro Deus. Mas somente a ilusão de uma mente exaltada poderia crer que ela tivesse outros sentimentos a meu respeito. Nem se ela os tivesse, eu os quereria. Posso ainda aceitar o paganismo delas, porque espero mudá-lo em cristianismo. Não posso aceitar o que seria a idolatria delas, isto é, a adoração de um homem pobre ídolo sobre um pobre trono humano. Jesus diz essas coisas de um modo pacato, como se estivesse falando a todos em uma lição. Mas ele está tão decidido ao falar que não deixa nenhuma dúvida sobre a sua intenção e sobre as suas decisões de ser o repressor de qualquer possível desvio neste sentido por parte dos seus apóstolos. Por isso ninguém lhe replica a respeito de sua realeza humana e contudo ainda lhe perguntam: "E então o que vamos fazer pelos camponeses, mestre?" Eu que fiz a proposta. Não foi o. Eu que fiz a proposta, e eu vou, se o mestre consentir. Certamente os fariseus não me irão devorar, disse Tomé. Vá então, e a tua caridade seja abençoada. É tão pouca coisa, mestre. É uma coisa muito grande, Tomé. Tu ouves os desejos dos teus irmãos, Jesus e os camponeses, e tens dó deles. E o teu irmão na carne te abençoa também por eles, de Jesus, pousando a mão sobre a cabeça inclinada diante dele, a de Tomé, que comovido murmura: Eu, teu irmão? É honra demais, meu Senhor. Eu sou teu servo, e tu, meu Deus, isto sim, eu vou. Vais tu sozinho? Eu vou também, dizem Tadeu e Pedro. Não, vocês são muito fogosos. Eu sei transformar tudo em risadas. É o melhor meio de desarmar certos caracteres. Vós começais a irritar-vos logo, eu vou sozinho. Vou eu, dizem João e André. Sim, um de nós, sim. E também um como Simão Zelotes ou Tiago de Alfeu. Não, eu não reajo nunca. Eu me calo e faço. Insiste André. Então vem, e lá se vão para um lado, enquanto Jesus prossegue com os outros para o outro lado. 432, 8 de maio de 1946. Virão? Pergunta Mateus aos companheiros sentados sobre um bosque de azinheiras, nas primeiras encostas da colina sobre qual está Séforis. A planura de Esdrelon já não está mais visível, pois fica do outro lado da colina, onde eles agora se encontram. Mas uma colina muito pequena está entre esta e as de Nazaré e se distingue nitidamente a límpida claridade do luar. Eles o prometeram e virão, responde André. Pelo menos alguns deles estavam partindo na metade da primeira vigília e estarão aqui no começo da segunda, diz Tomé. Mais tarde, diz Tadeu. Nós levamos menos de 3 horas, objeta André. Nós somos homens e fortes, eles estão cansados e deverão estar com suas mulheres, responde Tadeu. E contanto que o patrão não perceba, suspira Mateus. Não há perigo, ele partiu para Jezael e foi hospedar-se com um amigo. O intendente está... ele também vem, porque não odeia o mestre. Diz Tomé. E aquele homem será sincero? Interroga Filipe. Sim, porque não há motivo para deixar de o ser. Será? Poderia fazê-lo para cair nas graças do patrão? Não, Filipe. Depois da vindina, ele foi mandado embora por Jocanã justamente porque não odeia o mestre. Responde André. Quem foi que vos disse isso? Perguntam muitos. Ele e os camponeses, separadamente. E quando 2 de categoria diferente estão de acordo ao dizerem uma coisa, é sinal de que o dizem verdade. Os camponeses estavam chorando porque o intendente vai-se embora. Ele se havia tornado muito humano, e ele mesmo nos disse, eu sou um homem, não um boneco de argila. No ano passado ele me disse, presta honras ao mestre, aproxima-te dele, faze-te um dos fiéis dele. E eu obedeci, agora ele me diz, ai de ti se amares o meu inimigo e permitires que eles o amem. Eu não quero maldição sobre minhas terras se eu acolher aquele maldito. Mas como é que eu posso, agora que eu fiquei conhecendo, ouvir uma ordem assim? Eu disse ao patrão palavras de modo diferente no ano passado, e ele é sempre o mesmo. O patrão me bateu uma vez, eu disse, eu não sou escravo, e mesmo que eu fosse, tu não terias a posse do meu pensamento. O meu pensamento considera um santo.
ao que tu chamas de maldito. Ele tornou a me bater. Esta manhã ele me disse: a maldição de Israel está em minhas propriedades. Ai de ti se transgredires as minhas ordens. Não serás mais meu servo. Eu lhe respondi: disseste bem, não serei mais teu servo. Procura um outro que tenha um coração como o teu e que seja um surrupiador dos teus bens, como tu és das almas dos outros. Ele me jogou no chão e me bateu, mas logo terminará o trabalho deste ano, e ao chegar a lua de Tíris eu estarei livre. Eu só sinto por esses. E mostrava os camponeses. Narra Tomé. É o intendente que falou tudo isso. Narrou Tomé. Mas onde foi que o vistes? No bosque, como se fôssemos uns ladrões. Miqueias, com quem havíamos falado, o tinha advertido, pois ele tinha vindo, ainda sangrando a pouco a pouco foram chegando os servos e as servas, diz André. Então Judas tinha razão, ele conhece os humores do fariseu. Observa Bartolomeu. Judas sabe coisas demais. Diz Tiago de Zebedeu. Cala a boca, ele pode te ouvir. Aconselha Mateus. Não, ele se afastou, dizendo que está com sono e com dor de cabeça. Responde Tiago. A lua no céu e outra na cabeça dele. Ele é assim, mais mutável do que o vento. Sentencia Pedro, que até agora estava calado. Sim, triste desgraça entre nós, diz Bartolomeu. Não digas isso, não é uma desgraça, pelo contrário, é um meio de santificar-nos, diz Zelotes. Ou de condenar-nos, pois nos faz perder as virtudes, diz terminando a conversa Tadeu. É um infeliz, comenta com tristeza André. Um silêncio, depois Pedro pergunta: mas o mestre ainda está rezando? Não, enquanto estava escochilando, ele passou e foi ao encontro de João e Tiago, irmão dele, e estão colocando de guarda na estrada. Ele quer chegar logo perto dos pobres camponeses, talvez será esta a última vez que os vê. Responde Zelotes. Por que a última vez? Por quê? Não digas essas palavras, parecem trazer desgraças, diz agitado Tadeu. Mas porque tu estás vendo, estamos sempre mais perseguidos, não sei como iremos fazer no futuro. Simão tem razão, sim. Será muito bonito que sejamos todos espirituais, mas se fosse lícito ter um pouquinho de humanidade, uma pintadinha de proteção da Cláudia, não nos haveria de fazer mal, diz Mateus. Não, é melhor que estejamos sós e, sobretudo, livres de contatos com os gentios. Eu não os aprovo, diz Bartolomeu. Um pouco eu também, no entanto, o mestre diz que a sua doutrina deve estender-se por todo o mundo e que nós é que deveremos fazer isso, semear por todo o mundo a sua palavra, e então deveremos tornar-nos mais aptos para aproximarmos dos gentios e dos idólatras. Diz Tadeu. Dos imundos, isso parece-me ser uma coisa sacrílega. Dar a sabedoria aos porcos. Mas eles também têm uma alma, Natanael. Tu tiveste dó da mocinha ontem. Porque é um nada que vai se formando, é como uma recém-nascida, mas os outros, além disso, ela não é romana. Achas que os gauleses não são idólatras? Eles também têm seus deuses cruéis. Não pensas um pouco se tu tivesses que ir convertê-los? Diz Zelotes que é muito culto em suas maneiras, ou como outros diriam, mais cosmopolita. Mas ela não é da raça dos profanadores de Israel. Eu nunca irei pregar aos inimigos de Israel, nem aos atuais e nem aos antigos. Certo, Bartolomeu? Xarope. Então terás que ir para muito longe aos povos herbóreos, pois parece que Israel não tenha tentado ir a todos os povos vizinhos. Diz Tomé. Eu irei para longe, mas eis que o mestre está aí. Vamos ao seu encontro. Quanta gente! Parece que vieram todos, até as crianças. O mestre se sentirá feliz. Reúne-se ao mestre e bem-vindo com dificuldade pelo prado, apertado como está por todos os que o rodeiam. Judas ainda não chegou? Pergunta Jesus. Sim, mestre, e se quiseres o chamaremos. Não é preciso. Minha voz chegará até lá onde ele está. E sua consciência livre lhe fala com a sua própria voz. Não é preciso que unais as vossas vozes para forçar uma vontade. Vinde, sentemo-nos aqui com estes nossos irmãos e perdoai se eu não pude partir convosco o pão numa refeição de amor. Assentam-se ao redor de Jesus, ficando ele no centro, e Jesus quer ao redor de si todos os meninos, os quais se agrupam ao lado dele, carinhosos e confiantes.
Abençoa, ó Senhor, que eles vejam aquilo pelo que nós estamos suspirando por ver, a liberdade de te amar, grita uma mulher. Sim, estão tirando-nos também esta liberdade de te amar. Não querem que em nosso espírito sejam impressas tuas palavras e agora nos impedem até de ver-te, ao nos proibirem de nós virmos aqui. E então ouviremos mais palavras, não ouviremos mais suas palavras santas, mestre. De gemendo um velho. Assim nos tornamos uns pecadores abandonados. Tu nos ensinavas o perdão e nos incutias tanto amor que podíamos suportar o patrão com sua malevolência, mas agora, diz um jovem, eu distingo o mal pelo rosto e não sei exatamente quem é que está falando, mas me deixo guiar pelo tom das vozes. Não choreis, eu não vos deixarei faltar minha palavra, e virei ainda enquanto eu puder. Não, mestre, não venham não, ele é mau e seus amigos também o são, eles poderiam fazer-te mal por causa de nós. Nós faremos o sacrifício de perder-te, mas não queremos dar a nós mesmos a tristeza de ter que dizer por causa de nós é que você foi apanhado. Sim, salva-te, mestre. Não tenhas medo, lê-se em Jeremias como ele mesmo disse ao seu secretário Baruque, que escrevesse aquilo que o Senhor lhe ia ditar, e que fosse ler o escrito assim conseguido àqueles que estavam reunidos na casa do Senhor, e que o lesse em lugar do profeta que estava preso e não podia ir. Assim eu vou fazer eu. Eu tenho muitos fiéis Baruques entre os meus apóstolos e discípulos. Eles virão dizer-vos a palavra do Senhor e não perecerão as vossas almas. E eu não serei apanhado por causa de vós, porque o Altíssimo me esconderá dos olhos deles, enquanto não chegar a hora, na qual o rei de Israel deverá ser mostrado às multidões, para ser conhecido por todo o mundo. E não temais, nem mesmo perder as palavras que já estão agora entre vocês. Ainda em Jeremias se lê também que depois da destruição do volume por Joaquim, rei de Judá, o qual, enquanto o rolo estava se queimando, tinha ficado esperando destruir as palavras eternas e verdadeiras, o ditado de Deus permaneceu ileso, porque o Senhor assim ordenou ao profeta: apanha de novo outro rolo e escreve nele todas as coisas que estavam no volume que foi queimado pelo rei. E Jeremias deu um novo rolo a Baruque, um volume sem nenhuma escrita, e ditou novamente ao seu secretário as palavras eternas, e mais outras, como cumprimento das primeiras, porque o Senhor conserta os estragos humanos, quando o conserto é bom para as almas, e não permite que o ódio anule o que é uma obra de amor. Pois bem, ainda que eu, comparando-me a um volume cheio de verdades santas, chegasse a ser destruído, acreditais vós que o Senhor vos deixaria perecer sem a ajuda de outros volumes, nos quais também estarão as minhas palavras e das minhas testemunhas, que narram o que eu poderei dizer porque estarei prisioneiro da violência e destruído por ela? E credes vós que o que está impresso no volume dos vossos corações possa ser anulado pelo correr do tempo sobre as palavras? Não. O anjo do Senhor vos repetirá aquelas palavras, conservando-as frescas em vossos espíritos, tão desejosos de sabedoria. E não só isso, mas ele vô-las explicará, e sereis sábios pela palavra de vosso mestre. Com a dor é que selais o amor que me tendes. Por acaso poderá parecer o que resiste até a perseguição? Não pode perecer. Por acaso poderá perecer o que resiste até a perseguição? Não pode perecer. Eu vos digo, dom de Deus não se cancela. Somente o pecado o anula. Mas vós certamente não quereis pecar, não é verdade, meus amigos? Não, vós não pecareis, ele sim pecará. Ele somente ele, que violenta o direito de Deus e dos filhos de Deus, de abraçarem-se e de se amarem, em um doce colóquio de amor e de ensinamento no dia do Senhor. Mas ele compensa com muitos jejuns e ofertas. Ah, tá, deixa eu ver, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, eu li errado aqui. Mas vós certamente não quereis pecar, não é verdade, meus amigos? Me perdoem, gente. Não, Senhor, seria perder-te até na outra vida, dizem muitos. Mas ele nos fará pecar, já nos proibiu de sair aos sábados de suas possessões, e para nós não haverá mais Páscoa, portanto pecaremos, dizem outros. Não, vós não pecareis, ele que vai pecar.
Ele somente, ele que violenta o direito de Deus e dos filhos de Deus de abraçarem-se e de se amarem, em um doce colóquio de amor e de ensinamento no dia do Senhor. Mas ele compensa com muitos jejuns e ofertas as suas faltas. Nós não podemos, porque já pouca demais é a comida em proporção ao cansaço em que ficamos. E não temos o que oferecer, nós somos pobres, e ele é rico. Vós ofereceis aquilo a que Deus dá valor, que é o vosso coração. Diz Isaías, falando em nome de Deus aos falsos profetas. Eis no dia do vosso jejum é que aparece a vossa vontade, e fazeis que passem apertos os vossos devedores. Pois vós jejuais para litigardes, questionardes e brigardes sem piedade aos socos. Não queirais mais jejuar, como até hoje, para fazerdes ouvir bem alto os vossos clamores. Será esse o jejum que eu quero? Que o homem se limite apenas a afligir por um dia sua alma e a atormentar o seu corpo dormindo sobre as cinzas? A isso chamará jejum e dia aceito pelo Senhor? Bem, outra coisa é o jejum que me agrada, que arrebentes as correntes do pecado, que perdoe as dívidas que oprimem demais o devedor, que ponhas em liberdade o que está em dificuldade, e que tires todo o peso de cima dos outros. Parte o teu pão com quem tem fome, socorre e acolhe aos pobres e peregrinos, veste os que estão nus, e não desprezes o teu próximo. Mas isso Jocanã não faz. Vós, pelo trabalho que fazeis para ele... desculpa. Jesus continua. Mas isso Jocanã não faz. Vós, camponeses, pelo trabalho que fazeis para ele, tornando-o rico, sois os seus credores, e ele vos trata pior do que a devedores em atraso. E ainda levanta voz para ameaçar-vos, e a mão para bater em vós. Não é misericordioso para convosco, e vos despreza como a servos, mas o servo é um homem como o patrão. Mas o servo é um homem como o patrão, e se ele tem o dever de servir, ele também tem o direito de receber o que é necessário a um homem, tanto materialmente como espiritualmente. Não é honrado o sábado, mesmo quando é passado na sinagoga, se no mesmo dia aquele que o põe guarda correntes, e põe correntes em seus irmãos, e os faz beber aloés. Vós guardais os vossos sábados pensando no Senhor, e o Senhor estará entre vós. Perdoai e o Senhor vos glorificará. Eu sou o bom pastor e tenho piedade de todas as ovelhas. Eu amo com particular amor aquelas ovelhas das quais os pastores ídolos andaram dando pancadas, para que elas se afastassem dos meus caminhos. Para elas, mais do que para quaisquer outras, é que eu vim. Porque o meu e o vosso Pai me deu esta ordem: apacenta essas minhas ovelhas que estão esperando o açougue, sendo abatidas sem dó nem piedade por seus donos, e as venderam dizendo: ficamos ricos, e das quais os pastores não tiveram compaixão. Pois bem, agora eu apacentarei o rebanho para o açougue. Ó pobres do rebanho, abandonando as suas maldades, aqueles que vos afligem, e afligem ao pai que sofre nos seus filhos. Eu estenderei a mão aos pequenos entre os filhos de Deus e os trarei a mim, para que tenham a minha glória. Assim o promete o Senhor pela boca dos profetas que celebram a piedade e o poder de mim, pastor. E eu o prometo diretamente a vós que me amais. Eu tomarei providências quanto ao meu rebanho. A quem acusa as ovelhas boas de estarem sujando a água e estragando a pastagem para chegarem até mim, eu direi: retirai-vos. Vós sois aqueles que fazeis faltar a fonte e ficar seco o pasto para os meus filhos. Mas eu os levei para outros pastos, e os levarei, aqueles pastos que saciam o espírito. Deixarei para vós o pasto para as vossas grosseiras barrigas. Deixarei a fonte amarga que vós fizeste jorrar, e eu de lá sairei com estes, separando as falsas ovelhas das verdadeiras de Deus. E não serão mais atormentados por coisa alguma os meus cordeiros, mas se alegrarão para sempre nos pastos do céu. Perseverai, amados filhos, um pouco mais de paciência tende ainda, como eu a tenho. Sede fiéis, fazendo aquilo que vos é permitido pelo patrão injusto. E Deus julgará que fizeste tudo, e por tudo vos premiará. Não odieis, mesmo quando tudo conjura para levar-vos a odiar. Tende sempre fé em Deus, confiança nele. Vós estás vendo, Jonas foi aliviado em seu sofrimento, e Jabé foi levado ao amor. Mas como fez com o velho e como fez com o menino, assim o Senhor fará convosco, parcialmente nesta vida e totalmente na outra. Eu só tenho algumas moedas para dar-vos, a fim de tornar menos dura a vossa condição material. E eu vou-las dou. Entrega-lhe-as, Mateus,
e eles as repartem entre si. São muitas, mas para vós que sois tantos e tão necessitados são poucas. Mas eu não tenho outra coisa. Outra coisa material tenho, ainda o meu amor, a potência do meu ser como filho do Pai para pedir em vosso favor os infinitos tesouros sobrenaturais, a fim de consolar os vossos prantos e dar luz às vossas escuridões. Oh, que triste vida! Mas Deus a pode tornar luminosa, só Ele. Só Ele, e eu digo, Pai, eu rezo por eles. Não rezo a Ti pelos felizes e pelos ricos do mundo, mas por estes pobrezinhos, que só têm a Ti e a mim. Faze que eles se elevem tanto nos caminhos do Espírito que encontrem todo conforto em nosso amor, e demo-nos a eles com amor, com todo o nosso amor infinito, para cobrir de paz, de serenidade, de força sobrenatural as suas jornadas nesta vida, as suas ocupações, para que, como uns estranhos para o mundo, por amor nosso possam resistir ao seu calvário atual e depois da morte ter a Ti, a nós e a felicidade infinita. Jesus pregou tendo-se posto em pé, separando-se pouco a pouco das crianças que haviam adormecido ao lado dele. Está cheio de majestade e de doçura em sua oração. Agora ele volta a baixar seu olhar e diz: Eu já me vou, é hora de fazer-vos voltar para as vossas casas, em tempo ainda nos veremos. E eu trarei Margizian, mas mesmo quando eu não puder mais vir, o meu Espírito estará sempre aqui convosco. E estes meus apóstolos vos amarão como eu vos amei. O Senhor derrame sobre vós a sua bênção, ide. E se inclina para acariciar os pequeninos adormecidos e se entrega às expansões da pobre multidão que não sabe afastar-se dele. Mas enfim, cada um por sua vez vai tomando o seu rumo, e os dois grupos se separam, enquanto a lua vai descendo e os ramos acesos vão ter que tornar a clarear o caminho. E a fumaça áspera dos ramos acesos, que estavam um pouco úmidos, é uma boa desculpa para os olhos que começam a brilhar. Judas os está esperando, encostado a um tronco. Jesus olha para ele e não diz nada, nem mesmo quando Judas lhe diz: são melhor. Vão indo assim, do melhor modo que podem, pela noite adentro, e depois andam mais despachadamente, ao aproximar-se a aurora. Diante de um quadrívio, Jesus para e diz: Separemo-nos aqui, comigo venham Tomé, Simão Zelotes e os meus irmãos. Os outros vão para o lago e lá me esperem. Obrigado, mestre, eu não tinha coragem de te pedir, mas tu vieste ao meu encontro, se me o permites, eu paro em Tiberíades. Na casa de algum amigo, não pode conter-se sem o dizer Tiago de Zebedeu. Judas arregala os olhos, mas fica só nisso. Então é o Judas que fala aqui, né, que vai para Tiberíades. Jesus se apressa em dizer: a mim me basta que tu no sábado vós a Cafarnaum com os companheiros. Vás a Cafarnaum com os companheiros. Vinde para que eu vos beije, a vós que aqui me deixais. Então ele fala para o Judas: a mim me basta que tu no sábado vás a Cafarnaum com os companheiros. Vinde para que eu vos beije, e vós que aqui me deixais. E com afeto beija os que vão partir, dizendo a cada um conselho em voz baixa. Ninguém diz nada, somente Pedro, que já ia andando, é que diz: vem logo, mestre. Sim, vem logo, dizem os outros, e João termina: estará muito triste o lago sem ti. Jesus os abençoa de novo e promete: logo, depois cada um vai para o seu lado. E assim termina a visão e termina o volume 6 do livro da Valtorta. Vamos agora para o volume 7. Ai, tá acabando, logo vai acabar, gente. Falta 3 volumes para acabar. Essa grande história maravilhosa de Jesus dada a Valtorta. Amém?